Nós vamos abrir lá no Salmo de número 40, versículo de número 2, aonde o salmista nos exorta dizendo: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amém. Pai de amor, graças te damos pela tua palavra linda, e neste momento que veremos meditar sobre a mesma, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que não falemos de nós mesmos, mas iluminados, orientados pelo teu Espírito Santo, sejamos apenas então somente um instrumento nas mãos dele, para que assim possamos trazer a porção da tua palavra, que venha de encontro com as necessidades de cada um de nós, e que possamos sair daqui regozijando e glorificando, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, e que isso não fique apenas calado em nossos corações, mas que nós possamos ter uma mudança de vida, que nós possamos ter uma mudança de atitudes, para que nós possamos realmente aplicar a tua verdade em nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos, com o perdão dos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, quem que nunca se sentiu na vida no fundo do poço? Eu não sei quantos aqui conhecem um poço, né? Um poço artesiano. Eu, como era da cidade grande, e quando eu ia visitar os meus avós lá em Minas Gerais, é comum lá no norte de Minas, Montes Claros, né? Naquele tempo, isso há 50 e poucos anos atrás, as pessoas teriam um poço artesiano em casa. Então tinha lá um baldinho, né, geralmente de madeira, e descia e na manivela puxava aquela água. E às vezes a gente fica, criança, né, curioso, queria olhar. E havia um tapume ali de madeira, e no meio um quadrado, e a gente subia ali e olhava. Os pais, quando viam, ficavam loucos, né? Querendo já bater e colocando medo. Olha, você vai cair lá no fundo do poço. E era fundo, né? E ao olhar aquele poço, você só vê escuridão, só vê coisa que você não consegue enxergar, né? O fundo. E aí, às vezes, com criança, como que é peralta, a gente pegava e jogava uma pedrinha. E a pedrinha descia, e de repente, tim, né? Fazia aquele barulhinho da água. Fundo do poço. É que isso que o apóstolo, que o salmista está nos chamando a atenção. Existem momentos, meus amados irmãos, em nossas vidas que parece que estamos literalmente no fundo do poço. Mas quando confiamos em Deus, uma saída é por isso que precisamos fortalecer a nossa fé cada vez mais. Porque Deus nos dá uma saída, Deus nos dá uma condição de superarmos as situações difíceis que muitas vezes nós temos em nossas vidas. Problemas com enfermidade, desemprego, questões familiares, vícios e tantas outras coisas, né? Podem ser considerados como um fundo do poço, e dependendo da intensidade e do sofrimento da pessoa. Quantas vezes, né? Às vezes a gente tem aquela dificuldade financeira, nós estamos passando por um momento difícil no país, e a pessoa fala: cheguei no fundo do poço. E até mesmo na televisão a gente ouve falar dos endividados, né? A gente vê aquelas pessoas, né? Hoje mesmo lá na rua, lá estava conversando com o vizinho, daqui a pouco chega um cidadão, né, vizinho nosso lá, e veio nos cumprimentar. A gente percebeu que ele estava já alterado, né, de forma alcoólica, e ele estava ali, né, e falando alto, né, e ele que é sempre muito discreto, né, mas tinha ficado no barzinho bebendo, né, e aí trouxe uma garrafinha, aí o outro vizinho que estava conversando comigo falou: o que é isso aí da garrafinha? Né? E ele desconversou e entrou para dentro de casa. Fundo do poço.
Meus amados, o que é o fundo do poço? Eu coloquei aqui, primeiramente, aquele poço artesiano, mas é uma forma simbólica de descrever uma situação em que a pessoa não encontra saída e somente olhando para cima consegue ver a luz, que é Deus em sua vida, lhe dando forças e esperança para vencer. Eu me lembro de uns filmes de Ford Henrique, Henry Ford, que ele era o Indiana Jones, se eu não me engano, e ele ali, às vezes se encontrava em situações difíceis, e uma certa feita ele entrou num buraco lá, num poço lá, e querendo sair, escalar, não tinha como, e ele olhava aquela escuridão onde ele estava, mas na hora que ele olhava para cima, ele conseguia ver que tinha luz, que ele tinha ali um lugar que dava para sair. E é muitas vezes isso que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem perceber na sua situação, na sua vida. Não reconhecem seus erros, os seus problemas, por isso vão se afundando. E somente quando chegam no fundo do poço, conseguem parar tudo e olhar para cima. E aí percebe que ficaram tão emaranhados naquela lamaceira, naquela água, naquela confusão toda, que tentam e arranham, querendo subir e não conseguem ao fundo do poço. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Deus, talvez seja por isso que Deus permite que cheguemos no fundo do poço, para que nós possamos voltar novamente para o Altíssimo sobre todas as coisas e olhar para Ele e engrandecê-lo cada vez mais, porque Ele estende a sua mão e ao estender a sua mão Ele nos puxa, Ele nos tira do fundo do poço. E a pergunta que talvez cada irmão tenha em mente é: como sair do poço, pastor? Como que eu faço isso? E é isso que nós vamos aprender nessa noite, com a experiência de 3 homens da palavra de Deus, aqui da Bíblia, que estiveram no fundo do poço e saíram e conseguiram escapar. O primeiro deles, meus amados irmãos, está lá em Gênesis, capítulo 37, nos versos 23 e 24. Bem conhecido, e eu, em outro momento eu já também falei sobre ele. José, ele saiu do fundo do poço por causa dos seus sonhos, mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. A vida de José, meus amados irmãos, foi marcada por sonhos que impulsionavam a prosseguir, sempre buscando o Senhor. Quando os irmãos de José souberam de seu sonho, não acreditaram e o chamaram de sonhador. Está lá no Salmo, em Gênesis 37, 19. Na verdade, eles não sabiam que os sonhos de José não eram apenas seus, mas vinhos de Deus. Eram sonhos que estavam ali retratando o que iria acontecer na vida do povo de Israel. Os irmãos de José o jogaram no poço, uma cisterna seca, sem água. Está aí que nós acabamos de ler no verso 24. E ao chegar ali, Josué parecia que não tinha mais solução. Estava ali jogado, as traças, naquele poço. Aí depois os irmãos vieram, o retiraram dali e o venderam. E os sonhos de José não ficaram ali no fundo daquele poço. Ele persistiu, ele venceu na presença de Deus. Muitas outras vezes José foi humilhado, sendo como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, foi preso, e sempre ali ajudando os outros. E na prisão ele revelou o sonho de 2 pessoas que trabalhavam com o faraó. E pediu: olha, quando você estiver lá com o faraó, lembre-se de mim.
E o faraó então teve um sonho. E foi no tempo certo, no tempo do Senhor, que o sonho de Deus se cumpriu em sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida também, meus amados. Deus tem um sonho para que você não desista, para que você não fique atolado aí no fundo do poço, mas para que você se levante e saia daí. Não deixe seus sonhos no fundo de um poço. Levante a cabeça, olhe para cima, espere no Senhor que Ele fará sair dessa situação e vencer realizando os seus sonhos. José, ele saiu daquele poço porque foi lembrado por um servo do faraó. E o faraó teve os seus sonhos revelados. E José foi exaltado. Saiu do poço. E agora ele estendia a mão para aqueles irmãos que o jogaram no fundo do poço. É assim a vida. Deus nos levanta novamente. E o sonho de José foi que fez com que ele saísse daquele poço, porque ele estava revelando os sonhos que Deus dava a ele. Saia do fundo do poço por causa dos seus sonhos. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia se encontra aí em Jeremias 38:6. Jeremias também saiu do fundo do poço por causa da palavra. Diz aí em Jeremias: então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. O profeta Jeremias, meus amados, também foi lançado no fundo de um poço seco, como parte de uma série de perseguições que enfrentou na sua vida como profeta. Mas Deus levantou um homem chamado Ebed-Meleque para o ajudar, fornecendo comida e agasalho, bem como pedindo ao rei que o retirasse daquele poço. Está aí em Jeremias 38, dos versos 7 a 14. O que sustentou Jeremias e o ajudou a sair daquele poço foi, na verdade, a palavra de Deus, que é mais forte do que tudo. E nós vemos isso em Jeremias 23, 29. A vida de Jeremias era guiada pela palavra de Deus, e ele mesmo foi separado para ser um mensageiro do Senhor desde o ventre de sua mãe. Está lá em Jeremias 1:5. E Deus, meus amados irmãos, tem uma palavra liberada também para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem preparado você para não ficar no fundo do poço, mas tem que meditar na palavra de Deus, você tem que buscar cada vez mais a Deus. Algumas pessoas, como José, vivem sonhando, mas nós temos que viver o sonho verdadeiro de Deus, que é nos libertar do pecado, nos resgatar e levar-nos para os céus. Nós temos que ter a palavra como base da nossa vida e devemos fazer que nem o salmista nos conclama a fazer, meditar nela dia e noite. E é através da palavra, é através de Deus, que se cumprirá no tempo dele, no tempo certo, a vontade de Deus em nossas vidas. Creia nessa palavra e espere no Senhor, que te ajudará a sair da situação que você se encontra. Eu não sei qual que é a situação que cada um de nós aqui estamos, eu sei da minha, né? Que já não é fácil, mas eu imagino que cada irmão tem o seu problema, tem o seu poço aí, mas lembre-se que Deus tem estendido as mãos para nós. Um outro personagem bíblico que nós podemos ver aí se encontra lá em Daniel 6,16. Nós falamos, de José do Egito, falamos de Jeremias e agora vamos falar de Daniel. E o texto bíblico lá em Daniel 6,16 diz:
Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Os irmãos conhecem a história de Daniel e sabem muito bem que ele, foi pego ali por uns príncipes, companheiros de trabalho dele, que tinham inveja dele, que queriam acabar com Daniel. E nesse momento, então, ele, que era muito amigo do rei, o rei, confiando no Deus dele, disse a ele que o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. O rei não podia tirar aquele decreto que ele tinha feito dos medas e persas, porque era irrevogável, nem o próprio rei poderia fazê-lo. E o profeta Daniel também foi lançado em um buraco por causa dessa determinação desse decreto. Mas pior ainda, porque era uma cova com leões. Não era uma cova simplesmente na escuridão, com lama, com água, mas com leões. E provavelmente leões ferozes, com fome. E notem, meus amados irmãos, que essa chamada, essa cova, por ser profunda e difícil de escalar, e principalmente por causa do destino, que quem caísse ali, com certeza era morto, devorado pelos leões famintos. Os inimigos de Daniel odiavam por causa da sua fé, e porque ele todos os dias se dobrava na frente da sua janela e orava a Deus. Eles amarraram uma cilada para condenar, induzindo o rei a proibir orações a outros deuses, senão o próprio rei. Está lá em Daniel 6, 7 a 8. Mas isso não intimidou o profeta Daniel, mesmo conhecendo a lei, porque ele estava ali na casa real. E ele continuou as suas orações. E aqueles príncipes ficaram ali esperando para ver. E foram à presença do rei e falaram: olha, é certo que vai prender mesmo? Sim. Qualquer pessoa. Então o seu príncipe, seu servo aí, Daniel, ele está lá orando, vamos lá ver. E prenderam Daniel. Através da oração, Deus também livrou Daniel dos leões. Foi preso porque estava orando, mas foi livre porque orou também para Deus. Meus amados irmãos, a oração é uma arma poderosa que nos levanta, é uma arma que nos fortalece em todo o tempo. É o que eu sempre digo, a oração dentro da igreja é a alavanca, que não faz com que nós caiamos, que realmente nos impulsiona, que nos fortalece. E é importante que nós estejamos sempre em comunhão com Deus através da oração. Este mundo faz tudo para não nos deixar orar, mas precisamos persistir e clamar cada vez mais ao Senhor. Ore e creia que o Senhor te dará uma solução. Saia do fundo do poço através da oração. É por isso que eu sempre digo que a vitamina do cristão, a fórmula é BO, não boletim de ocorrência, mas Bíblia e oração. A Bíblia por conter a palavra de Deus e a oração por manter a nossa comunhão direta com Deus, para que Ele ouça as nossas necessidades. E nós, através da Bíblia, ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar. Portanto, meus amados irmãos, há uma saída para cada um de nós. Nós conseguimos sair do fundo do poço. Jesus é a saída. E é por isso que a palavra de Deus diz lá em João: eu sou a porta, o caminho e a vida. Jesus é a nossa porta. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a vida.
E é por isso que hoje, ao celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, devemos lembrar disso, que nós devemos confiar no Senhor com certeza, e você vai vencer esta fase difícil que está vivendo, e não podemos desistir, e não desista. Olhe para cima, clame a Deus do Altíssimo, que te socorre com sua bondosa mão. Assim como Josué saiu do fundo do poço, motivado por seus sonhos, Jeremias saiu porque Deus tinha uma palavra para a sua vida, e Daniel conseguiu sair através do poder da oração. Você também vai conseguir sair, pois este poço não é o seu lugar. Nós fomos chamados por Deus não para ficarmos caídos, não para ficarmos atolados, não para ficarmos dentro de um poço sem fim. Deus nos chamou para a vitória. E é por isso que Jesus Cristo disse: se eu venci o mundo, quanto mais vocês. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Em Cristo Jesus, nós temos o poder de vencer todos os obstáculos, todas as ciladas do nosso inimigo espiritual. E assim, vivemos eternamente felizes no Reino Celestial. Busque cada vez mais Cristo na sua vida. Procure a Ele e Ele te livrará. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos neste momento passar para a nossa Santa Ceia.